Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar a nossa terceira e última parte sobre logaritmos. Como vocês podem ver no vídeo, nós trataremos sobre os derivadas do logaritmo. Então, se você está no curso de cálculo, você já deve ter se deparado com a seguinte situação. Uma função y que seja o logaritmo de x numa base a, nosso a sendo um número positivo e diferente de 1. Então, qual será a derivada de y em relação a x? O que nós veremos no vídeo de hoje é que isso é 1 sobre x vezes o ln de a. Recorde que o ln de a é simplesmente o logaritmo de a na base e. Para demonstrar esse fato, nós vamos usar duas propriedades de derivadas que nós vamos assumir conhecida e nós vamos provar por conta do vídeo não poder ficar muito extenso. A primeira diz que se você tem uma função y igual a elevado a x, então a derivada de y em relação a x é a elevado a x vezes ln de a. E a segunda é conhecida como a regra da cadeia. Se você tem y igual a f de u, mas esse u é uma função que depende de x, então a derivada de y em relação a x é a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Bom, nosso objetivo é então verificar, determinar a derivada do logaritmo de x na base a. Então, vamos recordar aqui, se y é logaritmo de x na base a, então é a mesma coisa que dizer que então x é a elevado a y. Essa é a definição de logaritmo que nós apresentamos nos vídeos anteriores. O que nós vamos fazer é simplesmente derivar essa expressão, essa igualdade, em relação a x. Então, o que nós teremos é a seguinte coisa. A derivada em relação a x de x, e isto vai ser a derivada em relação a x da expressãozinha a elevado a y. Bom, claramente a derivada de x em relação a x é 1. E como nós podemos derivar esta expressão a elevado a y em relação a x? Primeiro, nós devemos recordar que y depende de x, certo? Então, usando a regra da cadeia, nós teremos aqui que é simplesmente a derivada de a elevado a y em relação a y, e isto, a gente pode recordar esta definição, é simplesmente a elevado a y vezes ln de a. Então, nós ficamos com a elevado a y vezes ln de a. Tudo isso multiplicado pela derivada de y em relação a x, que é justamente o que nós procuramos. Olha, mas então, o que nós temos é, toda a expressãozinha multiplicando, a gente pode passar ela dividindo. De modo, então, que nós temos a derivada de y em relação a x como sendo 1 sobre a elevado a y vezes ln de a. E recorde aqui, agora comigo, eu estou até circulando essa expressão, que a elevado a y é x. De modo, então, que isto é 1 sobre x vezes ln de a. Portanto, então, a derivada de y em relação a x é... a derivada do logaritmo de x na base a é simplesmente 1 sobre x vezes ln de a. Bom, isso é interessante, pois, tendo em mãos esta definição, então, esta consequência da derivada do logaritmo, nós podemos tirar alguns outros fatos. O primeiro deles é, em particular, se nossa base for e, nós estamos tratando da função y igual a ln de x. Pelo que foi exposto anteriormente, a derivada, então, de y em relação a x é o quê? 1 sobre x vezes ln, a nossa base agora é o e. E é conhecido do cálculo que ln de e é 1. Então, a derivada da função ln de x é 1 sobre x. Diante desse fato, eu poderia considerar, por exemplo, não o logaritmo de x na base a, mas, por exemplo, eu poderia ter uma função do logaritmo de uma expressãozinha que dependa de x na base a. Como ficaria, então, esta derivada de y em relação a x? O que nós vamos ver é que isto é a derivada da função f sobre a função f vezes ln de a. E por que isto? Isto é simplesmente usar o que foi visto na folha anterior, que é a derivada do logaritmo de x na base a, associado à regra da cadeia. Como assim?
vamos supor que vamos chamar de u a nossa expressãozinha f de x. O que é então a derivada de u em relação a x? É simplesmente a derivada de f em relação a x. Mas então, nossa expressão agora fica y igual ao logaritmo de u na base a. Pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a x é a derivada da nossa expressãozinha y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Ora, mas reescrevendo aqui, o que é a derivada de y em relação a u? Nós acabamos de ver que é 1 sobre u vezes ln de a. E o que é a derivada de u em relação a x? A gente tem aqui em cima, ó, é f' de x. Quem é a nossa expressãozinha u? É a função f. Então, nós ficamos com f' de x sobre f de x vezes ln de a. Considerações análogas podem ser feitas, por exemplo, se a nossa base fosse o e. Então, se nossa base fosse o e, nós teríamos assim, y igual a ln de uma funçãozinha f de x. E o argumento similar ao que nós fizemos, nós poderíamos então provar que a derivada é f' de x sobre f. Para a gente poder encerrar o vídeo, pessoal, vamos dar então aqui 2 exemplos de como utilizar derivadas e funções logarítmicas. O primeiro exemplo, imagine que sua função então seja, sei lá, o ln do seno de x. Qual seria então a derivada de y em relação a x? Pelo que nós vimos anteriormente, é simplesmente a derivada da função seno sobre o seno. E quem é a derivada da função seno? É conhecido do cálculo, que a derivada do seno é cosseno sobre o seno. E esta razão nós damos o nome de cotangente de x. Então, por exemplo, se a nossa função é y ln de seno, a derivada disto é cotangente de x. Para poder encerrar, então, um segundo exemplo, pergunto a vocês. Vocês sabem qual é a derivada de y igual a x elevado a x? Bom, se em vez de x nós tivéssemos um expoente n, recorde lá, se sua função fosse y igual a x elevado a n, vocês já devem ter visto que a derivada de y em relação a x é simplesmente passar esse n multiplicando e subtrair uma unidade. Embora a gente tenha escrito n, isso aqui se aplica, na verdade, a qualquer número real. O fato é que eu estou perguntando para vocês qual é a derivada desta função aqui, onde o nosso expoente é também uma variável. Como a gente pode determinar esta derivada? Para isso, a gente recorre aos logaritmos. Por quê? Se minha expressão é y é x elevado a x, então, por exemplo, se nós aplicamos o logaritmo na base e dos dois lados, nós ficamos com ln de x elevado a x. E é uma propriedade dos logaritmos que este x pode vir aqui multiplicando. Então, nós temos y igual a x vezes ln de x. ln de y igual a x vezes ln de x. E agora o que nós fazemos é simplesmente derivar os dois lados em relação a x. O que é a derivada do ln de y? É, pelo que foi visto anteriormente, é a derivada de y em relação a x sobre o próprio y. E o que é então esta derivada aqui? Aí você precisa se recordar da derivada do produto. E eu vou fazer um parênteses aqui para a gente lembrar. Se você quer derivar o produto f vezes g, isto é, a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Aqui, quem está desempenhando o papel da f para a gente é o x, e o papel da g é o ln de x. Então, nós temos 1 sobre y vezes a derivada de y em relação a x, isto igual a derivada de x em relação a x é 1, vezes o ln de x. Mas, agora nós preservamos o x e derivamos o ln de x. Se você se recordar pelo nosso padrinho, a derivada de ln de x é 1 sobre x.
Então, nós ficamos com x vezes 1 sobre x. Então, de modo então que a derivada de y em relação a x nós passamos esse y multiplicando, então nós ficamos com y vezes ln de x, vezes 1 é ln de x, mais 1, porque x dividido por x é 1. Recorde que a nossa expressão y é x elevado a x, então agora sim nós temos uma expressão para a derivada de y em relação a x apenas em função do x. É x elevado a x vezes ln de x mais 1. Estamos encerrando o vídeo, pessoal, e eu vou deixar só um probleminha para vocês pensarem, porque observe que aqui agora então nós tiramos uma maneira de se derivar funções do tipo x elevado a x. Nós acabamos de ver que isto é x elevado a x, ou seja, a própria função, vezes ln de x mais 1. Eu pergunto a vocês, deixo como então um desafio, se em vez de x elevado a x, nós tivéssemos uma coisa do tipo y é x elevado a uma funçãozinha f de x, qual seria a derivada de y em relação a x? E, mais geral, se minha função fosse do tipo f de x elevado a g de x, qual é a derivada de y em relação a x? Deixo aqui essa pergunta para vocês pensarem e se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão em relação ao vídeo, espero que vocês deixem o seu comentáriozinho aí. Agradeço a todos, muito obrigado.